Boa noite a todos. Boa noite. Nós queremos agradecer o convite que nos foi feito para estar aqui junto com os amigos, com os irmãos, e dizer que para nós é uma imensa alegria sempre poder estar com os nossos amigos do Ideal Espírita, e todas as vezes que nós temos a oportunidade de relembrar os ensinamentos maiores trazidos por Jesus, hoje aclarado pelas luzes da doutrina espírita, é uma bênção para todos nós. Mas, como nós também resgatamos os nossos débitos pelo trabalho e amor, para nós, em especial, é uma grande oportunidade de estar sempre podendo levar a palavra, a mensagem, porque o Evangelho é luz, é bênção, é esperança, é alegria em nossas vidas. Nós rogamos as bênçãos de Deus e a paz de Jesus para todos nós, que os amigos e irmãos do plano espiritual possam nos envolver a todos, todos nós que vimos hoje em essa casa, possamos aqui receber o que mais necessitamos. E quando nós fazemos a nossa parte nesse processo, segundo o ensinamento maior que nos foi trazido por Jesus, ajuda-te e os céus te ajudarão. Então eles estão sempre apostos aqui, nos ajudando, nos orientando, nos incluindo, nos direcionando. As nossas reflexões dessa noite, o tema em tudo dai graças. E essa passagem, ela foi trazida pelo apóstolo Paulo num momento muito interessante, muito importante de sua vida. Antes de nós adentrarmos especificamente nesse tema, só gostaríamos de fazer uma lembrança de que quando Jesus esteve conosco, os seus discípulos, os seus apóstolos, que mais tarde ele mesmo veio a chamar de amigos, perguntaram para o Mestre se eles poderiam também levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas, às demais gentes, aos estrangeiros. E o Mestre, então, naquele momento, tinha todo o planejamento estruturado da sua mensagem, falou: não. Vocês, meus amigos, meus irmãos, levarão a mensagem especificamente ao povo hebreu, aqui o pessoal, todo o povo aqui da Palestina, os judeus, os samaritanos, os galileus, todas as províncias que fazem parte aqui da Palestina. Esse é o nosso campo de atuação, porque mais tarde virá uma outra pessoa previamente escolhida, preparada para levar então essa mensagem às demais pessoas, aos gentios, aos estrangeiros. E no momento propício, o mundo conhece Paulo de Tarso, que teve um trabalho dos mais extraordinários na divulgação da mensagem de Jesus. Então, o Paulo ia às cidades, depois da sua conversão, depois do seu entendimento, da sua compreensão maior da mensagem de Jesus, ele começou a levar essa mensagem às demais pessoas. Fez várias viagens, e essas viagens ele levava a mensagem do Evangelho nascente. Mas como ele não podia estar constantemente nos locais onde ele já havia visitado, uma outra forma fez-se presente, e essa forma foi tão importante porque houve registro desses ensinamentos, dessas mensagens, que mais tarde ficariam conhecidas como as cartas ou as epístolas do apóstolo Paulo. Então ele mantinha sempre contato com essas cidades, com esses povos, com essas gentes, por intermédio dos contatos que ele fazia ou dos emissários que ele pedia para estar junto, para acompanhar como é que estava o desenvolvimento da mensagem do Cristo naquelas localidades. Uma cidade em especial sempre nos chamou a atenção, a cidade de Corinto, mas hoje não vai ser especificamente nessa cidade que nós iremos nos referir, onde Paulo então teria a oportunidade de dizer que em tudo devemos dar graças. Mas foi então aos Tessalonicenses, quando ele fez a sua primeira viagem, o seu primeiro contato com os tessalônicos, ele percebeu que aquele povo tinha
um sentimento diferenciado. Então ele deu uma atenção muito grande aos tessalonicenses, aos habitantes da região da Tessalônica. Então, na primeira epístola que ele vai escrever a essas pessoas, a essas gentes, ele vai falar a respeito do amor fraterno. Então, essa epístola tem uma grande beleza, porque a fundamentação é o amor fraterno entre as pessoas. Então, ele veio exaltar, dizendo: meus irmãos, nós precisamos ser caridosos, pacientes, benevolentes, uns para com os outros. Precisamos nos irmanar no verdadeiro sentido da palavra. Ele fez algo muito interessante também. Ele falou: nós precisamos lembrar daquela companheira que está junto conosco, em referindo-se às mulheres, às esposas, dizendo que nós devemos tratá-las com santidade e muito respeito. Dentro das orientações que ele trouxe a toda a comunidade, então o ensinamento maior foi o da tolerância, da paciência e do diálogo sempre entre todas as pessoas, direcionando que deveriam ter um cuidado muito grande uns para com os outros, efetivamente cuidar das pessoas, preocupar-se como as pessoas estão e começarem a se atender mutuamente. Então esse ensinamento foi precioso naquela época, como é precioso nos dias de hoje. Então nós precisamos ainda continuar dentro dessa orientação de cuidarmos um do outro, de atendermos uns aos outros, estarmos nessa inter-relação que nós vivemos, mas com esse cuidado, com essa atenção, com esse carinho especial para com todas as pessoas. Prosseguindo então as suas orientações, os seus direcionamentos, ele dizia que as pessoas deveriam sempre vigiar os seus atos, as suas palavras, os seus pensamentos, para que nada disso viesse a afetar as demais pessoas. No caso, então, em especial as palavras e os atos, teriam que ser bem pensados, bem ponderados, para que eles servissem sempre para se erguer, para ajudar, para amparar, e nunca para prejudicar, nem mesmo aborrecer as demais pessoas. Mas então, quase ao encerrar a sua carta, a sua epístola, ele vem nos dizer que, na verdade, muitas coisas acontecem em nossas vidas, mas que, quando uma dessas coisas acontece, que nós possamos vir a entender como não é uma coisa boa nesse momento, ele vem dizer exatamente o contrário. Tudo aquilo que vem do Pai Celestial e que é o que acontece em nossas vidas, que nós não demos causa, mas que as coisas aconteceram, em tudo dai graças, porque são oportunidades benditas de nós demonstrarmos o nosso amor, a nossa submissão ao Pai maior, ao Pai Criador. E nesse momento nós também estaremos demonstrando o nosso entendimento e o nosso amor com Jesus Cristo, que nos trouxe a mensagem de Deus para todos nós. Então, em tudo, dai graças, dizendo: se aconteceu alguma coisa boa em tua vida, dai graças. Se aconteceu uma aventura, algo que foi dito como importante, uma conquista pessoal, uma conquista sobre qualquer aspecto, dai graças. Mas também, nos momentos mais difíceis, quando contrariedades, ingratidões, ofensas, enfermidades, quando acontecerem, quando ocorrerem também em tua vida, dizia ele ao povo da Tessalônica, também dá graças, porque Deus, nosso Pai, direciona as nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, em todo momento, dá graças. Talvez não saibais nesse momento o motivo porque tais coisas acontecem, mas em determinado momento, todos vós saberão porque tal coisa aconteceu em tua vida. Esse é um ensinamento tão precioso que hoje ele pode ser empregado em sua totalidade para nós. Em tudo dai graças. Nós estávamos recordando a questão de 2 semanas
uma situação, um fato real, verídico, que ao tomarmos conhecimento dele, muito nos tocou, porque ele vai demonstrar a fé, a coragem, o atendimento, a preocupação, o carinho, o amor fraterno com que certas pessoas dedicaram a outras pessoas. E essas situações, essas vidas, essas experiências acabam sendo um exemplo muito forte para nós nos dias de hoje e nos ajudam muitas vezes a entender e a compreender as mensagens maiores, as verdades maiores que nos foram trazidas por Jesus. Vamos tentar relembrar esse fato pela sua beleza e pela profundidade do ensinamento que ele encerra. Primeiramente, vamos lembrar de um pequeno inseto que é muito detestado. Então, esse inseto, a pessoa que vai contar a história, ela vai dizer que as pulgas são insetos que perturbam muito. São, na verdade, parasitas que causam um grande incômodo, mas não só incômodo, um prejuízo também muito grande à saúde, porque ao sugar o sangue, eles vão formar uma pequena ferida, aquilo geralmente vai provocar muita coceira, muito mal-estar, às vezes pruridos, alergias, situações, mas em si mesmo é um inseto que causa muito incômodo na vida das pessoas. E nós vamos então daqui a pouco entender por que nós fazemos essa referência a esse inseto tão pequeno. Ele tem cerca de 3 a 5 milímetros, o seu tamanho, só que tem uma capacidade muito grande, ela consegue saltar às vezes a distância de 1 metro e tem uma proliferação muito grande, em especial em ambientes fechados, escuros, quentes e úmidos. Quando a gente vê hoje os animaizinhos de estimação com esse parasita, com esse inseto, a gente vê como eles sofrem em decorrência dessa situação, em especial os cães e os gatos. Fazemos essa referência porque mais tarde voltaremos a falar um pouco a respeito dessa situação. Nós vamos agora então cantar. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos relembrar uma situação que foi extremamente marcante e é um fato verídico. E todos os fatos verídicos são situações vividas, vivenciadas por pessoas que muitas delas têm um fundo, uma mensagem moral muito forte e bastante edificante para todos nós. Uma família nascida na Holanda, na cidade de Amsterdã, o pai, a mãe, 4 filhos. Então quem vai contar essa história é justamente a filha mais nova. O seu nome, Cornélia Johanna Ten Boom, que era o sobrenome daquela família. Ela era a filha caçula dos 4 irmãos, a mais nova. 2 rapazes, 2 meninas. E eles viviam então na cidade de Amsterdã, na Holanda, e era uma família muito dedicada ao trabalho, às atividades. O senhor Casper Ten Boom era relojoeiro naquela época, e ele trabalhava com muito carinho, com muita dedicação nas suas atividades, nessa profissão tão digna. E as pessoas então estavam ali vivendo, e eles procuravam viver sempre num clima de muito amor fraterno, de muito diálogo, de muito respeito, e iam levando a sua vida tranquilamente. Eles tinham o hábito, geralmente à noite, antes de deitarem, de dormirem, buscarem nos textos evangélicos. Eles não eram católicos, eles pertenciam às igrejas reformadas, mas também tinham o Evangelho, as obras, como as obras de direcionamento de sua vida. Então eles costumavam reunir-se sempre à noite, após o jantar, para relembrar esses ensinamentos, que por sinal é uma prática das mais benéficas a todos nós, quando relembramos que nos reunimos uma vez por semana, uma hora pré-determinada, num dia pré-definido, para realizarmos o Evangelho do Lar. É uma bênção das mais significativas para o nosso lar, quando nós vamos relembrar os ensinamentos de Jesus em família,
é algo que nós diríamos imprescindível nos dias de hoje. Aquela família tinha por hábito, todas as noites, então, ler, fazendo pequenas leituras dos trechos das obras evangélicas, faziam pequenos comentários, faziam as suas orações e iam se deitar. As coisas estavam indo muito bem, muito tranquila, mas no ano de 1940, porque um ano antes, havia eclodido a Segunda Guerra Mundial, que trouxe um grande clima de tensão para toda a Europa. Mas em especial, então, no ano de 1940, houve a invasão da Holanda por parte dos alemães. E o clima então ficou muito difícil, ficou muito tenso, muito conturbado. Mas a família mantinha as suas posturas religiosas e, em especial, as suas posturas de ajuda e de amparo a todas as pessoas necessitadas. No ano de 1942, quando começou então uma grande repressão, quando a repressão se tornou mais forte, mais incisiva na Holanda, começaram a aparecer os prisioneiros, surgiram os primeiros campos de concentração também na Holanda, e a situação ficou muito crítica. O medo, o sofrimento, a dor se instalaram nas cidades todas. Mas algo diferenciou aquela família. Em primeiro lugar, foi a fé. A sua fé era tão ardorosa, era tão vibrante, que eles se reuniam agora e reforçavam as suas orações, pedindo que o mundo pudesse novamente reencontrar a paz. E aquelas pessoas que eles já tinham conhecimento, que já estavam experimentando os primeiros sofrimentos tão dolorosos de se tornarem prisioneiros, já começaram a emitir vibrações em favor dessas pessoas. Como eles sabiam da condição dessa família, dos Terry-Bones, que era uma família muito generosa, de repente um dia bate a porta uma pessoa que vai pedir ajuda àquela família no sentido de poder abrigar, porque ele estava sendo perseguido pelas forças nazistas da época, e vai pedir um refúgio, fosse albergado, que pudesse passar aquela noite em segurança na casa. E a família conhecia os preceitos todos, em especial o senhor Casper, o pai, chefe daquela família, fraternalmente acolhe a pessoa, com os cuidados necessários. Falou assim: meu irmão, você poderá ficar conosco o tempo que te aprouver, o tempo que te for necessário. Essa casa é uma casa simples, mas o acolhimento jamais faltou e jamais faltará para todas as pessoas. E acolhe aquela primeira pessoa. Mas é algo interessante. Isso nós podemos ter percebido em nossas vidas, já ter acontecido esse fato. Quando nós nos predispomos a ajudar, a auxiliar, a prestar um serviço fraterno em favor de alguém, parece que automaticamente essas pessoas começam a ser direcionadas à nossa presença, à nossa casa. É algo tão interessante isso. Nós nunca esquecemos, quando morávamos em Curitiba, lá no bairro das Mercês, a nossa avó morava na casa da frente, nós morávamos no fundo, meu tio ainda mais ao fundo. Nós vivíamos momentos de grande felicidade, não obstante as grandes dificuldades financeiras pelos quais todos passavam. E a nossa avó, me lembro sempre com muito carinho, porque ela sempre acolhia tão fraternalmente as pessoas que buscavam a sua casa. E eu nunca deixei de presenciar uma única vez alguém que tivesse ido buscar algo na casa de nossa avó, que não saísse com alimentação, com alguma forma que fosse possível de improvisação, de uma vestimenta ou de algo, mas acima de tudo, uma palavra de consolo, de conforto, de soerguimento, porque fazia parte de nossa avó tratar as pessoas dessa forma. Então as pessoas parecem que fluíam. Nós achávamos tão interessante, porque existiam casas tão bem mais aquinhoadas, com muito mais possibilidades financeiras, econômicas, mas as pessoas iam, acabavam batendo sempre na casa da avó. Parece que algo as guiava até lá. E depois, mais tarde,
quando tivemos oportunidade de conhecer a doutrina espírita, que é a doutrina que vem ao mundo para relembrar os ensinamentos de Jesus e para nos ensinar muitas outras coisas, para que entendêssemos em profundidade a mensagem do Cristo, eles nos explicam que a espiritualidade amiga, percebendo que alguém está com predisposições ou com disposições definidas de ajudar, de amparar, de socorrer, sob qualquer forma ou de qualquer aspecto, ela direciona as pessoas necessitadas ao encontro dessas outras pessoas, ou direcionam a casas onde sabe-se que ali serão atendidas, que ali receberão o que necessitam. Então a espiritualidade age levando essas pessoas ao encontro daquele que está em condições e se coloca na condição de ajudar. Aquele de nós que estiver nessa condição, o dia que estivermos na multidão e alguém vier nos procurar a qualquer um de nós, sabendo que nós temos essa disposição de ajudar e de auxiliar, nós podemos sentir e comprovar isso. A pessoa será, parece que encaminhada, e realmente é encaminhada à nossa presença, porque ela sabe que há condições de ajudar e de amparar. E assim procedendo, então, a família, nos dias subsequentes, começaram a vir outras pessoas, também buscando refúgio, também buscando auxílio na casa dos tem-bons. E as pessoas começaram, então, tudo era muito sigiloso, mas parecia que estavam sendo magnetizadas, elevadas àquele local. E cada um que ali chegava, recebia o atendimento fraterno, o acolhimento fraterno. No ano de 1942, uma senhora muito bem vestida bate à porta e pergunta se ela poderia entrar. O senhor Casper permite a sua entrada e eles começam a conversar. E ao conversar, ela registra que teve conhecimento, porque um sobrinho seu, que estava sofrendo essa perseguição, foi até aquela casa e foi acolhido, foi atendido, era o seu sobrinho. E agora ela, na condição de judia que era, estava com medo de retornar à sua casa, pois sabia que já estava sendo vigiada. E ela pergunta então se ela também poderia ficar naquela casa dos tem-bons. E eles fraternalmente dizem: todos aqueles que são encaminhados pelo Pai, aqui sempre terão acolhimento. A senhora pode ficar. E a partir daquele momento ficou conhecido então como refúgio secreto dos necessitados. Essas pessoas então que iam buscar esse auxílio e esse refúgio. No dia 28 de fevereiro, porém, do ano de 1944, devido a uma denúncia que ocorreu, as tropas chegaram até essa casa e, ao adentrarem, deram voz de prisão a todas as pessoas. E aí começa um período de grande sofrimento para essa família. Eles foram levados todos, primeiramente, aos campos de concentração na própria Holanda. E ali fizeram uma proposta estranha para o Sr. Casper. Sr. Casper, se o senhor prometer que o senhor retornará à sua casa e o senhor não abrigará mais ninguém nessas condições que o senhor abrigava, no caso os judeus, nós vamos permitir que o senhor retorne, porque o senhor já está com idade, está com mais de 80 anos, nós permitiremos que o senhor retorne. Seus filhos, porém, não retornarão, porque deverão pagar pelo crime, entre aspas, cometido. E o senhor Casper diz: eu não te posso prometer, porque todo aquele que buscar a minha casa, independente do motivo, e se for nessas condições, eu irei ampará-lo. Não posso prometer isso ao senhor. Então o senhor ficará. Passa algumas semanas e não aguenta as primeiras condições difíceis e retorna ao plano espiritual. Os filhos são encaminhados a outros campos, mas as duas moças, em especial, são transferidas depois para a Alemanha, em Ravensbrück, no campo de concentração alemão, que era um grande campo de concentração somente para mulheres. E ali então são instaladas, as condições eram as piores possíveis. Aqueles que ficavam no enorme pavilhão, logo no começo, por não ter janelas, a
parte superior, passavam muito frio, e o frio era muito intenso. Aquelas que ficassem muito para o final, era quase insuportável, porque a ventilação ficava somente no início do barracão, então padeciam os horrores igualmente. Ou seja, o sofrimento estava instalado. Pelo frio, pela sufocação, não havia situações, mas mesmo assim, as duas irmãs, Cornélia e Johanna, e a sua irmã Elizabeth, que era a irmã mais velha, eles conseguiram adentrar nesse campo, e ela vai registrar depois na sua obra, não sabe como, mas ela estava nos seus pertences, havia um evangelho que não foi detectado nas revistas, e ela pôde levar então aquele evangelho suado para os campos, para o alojamento. E lá todas as noites eles começaram a reunir, e como faziam na sua casa, reuniam aquelas pessoas em extremo sofrimento, e vamos orar, vamos agradecer, e em especial, vamos dar graças por tudo aquilo que está acontecendo. E as pessoas no começo não entendiam, mas como eu vou dar graças por estar nessa situação de aprisionamento, de sofrimento e de dor? Mas foi naquele momento que quem tem uma fé fortalecida consegue também contagiar as demais pessoas em fé, em esperança. E elas diziam: mas o Deus é nosso Pai, é o nosso Criador. Se nós estamos passando por essas situações, deve haver um motivo. Tenhamos fé. Não ensinou Jesus que nós devemos perseverar até o fim. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós não sabemos quanto tempo ainda durará isso, mas um dia há de acabar. Porque não há mal que dure para sempre. Como também não há bem que nunca se extinga. Mas não há mal que dure para sempre em nossas vidas. Porque mesmo o mal, ou tudo que nós sofremos de mal, também é passageiro, também passará, também terá um termo de conclusão e de término, mas sejamos perseverantes. E faziam assim todas as noites. E o grupo era pequeno de início, e chega um momento que grande parte das mulheres, das internas, ali já se reuniam àquela hora, porque era o momento do fortalecimento da fé, da coragem, e em especial da esperança. Porque são nesses momentos que o Evangelho tem um papel preponderante em nossas vidas. Porque ele nos consola, ele nos proporciona o fortalecimento da fé, em primeiro lugar, da esperança em dias melhores, em momentos melhores para a frente. O Evangelho proporciona isso a todos nós. Chegou um dia, então ela dizia: vamos agradecer por tudo que nós tivemos, vamos agradecer pela refeição. E as pessoas diziam: mas foi tão pouca a refeição, mal deu para todos nós. Não importa, vamos agradecer, mesmo pela pouca refeição que nós tivemos. E começava a elencar situações que nós deveríamos agradecer. E chega num momento, ela fala para sua irmã: e vamos agradecer então agora pelas pulgas. Aí a sua irmã, no caso era a Elizabeth, a Betsy, que conduzia essas reuniões, e corre, depois de escrever o livro mais tarde, diz: mas minha irmã, mas por que eu devo agradecer pelas pulgas? É um bicho nojento, é um bicho que nos causa tanto mal, e esse alojamento é infestado. Olha como é que nós estamos, devido à ação nociva desse inseto tão pernicioso. Por que agradecer pelas pulgas? Em tudo dai graças. Porque se elas estão aqui, devem ter um motivo, devem ter uma finalidade. Não, minha irmã, me perdoe. Eu agradeço por tudo, mas pelas pulgas não vou agradecer. E Elizabeth, a irmã mais velha, dizia: minha irmã, lembra das nossas noites com o nosso pai? A mãe já era falecida. Em que nós agradecemos por todas as dificuldades, e o papai sempre dizia: agradeça as dificuldades, por mais acerbas que elas sejam, por mais dolorosas que sejam, agradeçam, porque tudo tem uma finalidade. Vamos agradecer pelas pulgas, muito a contragosto. Senhor, muito obrigado pelas pulgas que existem neste local. E assim começaram a fazer toda a noite.
não há mal que dure para sempre. Tudo tem um término, tudo tem um fim, tudo tem um momento que faz a grande mudança de uma situação de dor, de desespero, para uma situação de reconforto e de reequilíbrio. E um dia então, quando as forças aliadas agora estão praticamente em todos os países, está anunciada a libertação daquelas pessoas, e as pessoas que sobreviveram conseguiram voltar para os seus lares, para os seus países, para os seus familiares. Infelizmente, a irmã mais velha, que possuía uma enfermidade, e toda enfermidade é potencializada em locais de condições insalubres, ela não resistiu. E pouco mais de um mês, 40 dias antes da libertação, Elizabeth, Betsy, retorna ao plano espiritual. Não suportou, como seu pai também não havia suportado, as agruras. Nós não fazemos ideia que venha a ser um campo de concentração. Mas ela é liberta então depois e vai voltar novamente à sua cidade, vai reencontrar as pessoas e vai tentar recomeçar a sua vida com grande dificuldade. E o tempo vai passando, e ela depois, como tinha já esse sentimento fraterno, torna-se uma ativista em prol das pessoas necessitadas. Mas um dia em especial, no mesmo dia, ela teve duas revelações que foram muito marcantes em sua vida. A primeira delas é quando ela encontra um daqueles guardas que estava cometendo atrocidades em todos os lugares, tratava muito mal todas as pessoas. Ela esteve frente a frente com ele, teve essa oportunidade, e ela vai registrar depois: e agora eu estou diante do carrasco do algoz. Qual a minha postura diante desse homem que tanto sofrimento e tanto mal causou a todas aquelas mulheres que estavam lá? Mais uma vez, a mensagem do Evangelho chega e faz-se presente em sua vida. Em tudo dai graças. Amar ao inimigo, amar ao irmão, ao amigo, é tão bom para nós, mas amar o inimigo é uma prova que vai demonstrar a grandiosidade do nosso caráter. E se nós estamos efetivamente entendendo a mensagem do Cristo, que veio ao mundo e vivenciou todas as situações, por mais difíceis que sejam, para nos ensinar como passar por elas. E ela sentiu uma voz interior dizendo: conversa com ele e perdoa. Mas perdoar o carrasco que fez tanto mal, e parece que aquela voz, aquele momento sublime, porque o estamento foi um dos mais sublimes que nos foram trazidos por Jesus. Pregado à cruz, passando as dores mais cruéis que alguém poderia passar, e ainda tem a coragem, a disposição, mas acima de tudo, um amor que nós não conhecemos em absoluto, para pedir: Pai, perdoa-lhes todos, perdoa-os todos, que eles não sabem o que fazem. Esse ensinamento volta até ela, ela diz: não serei eu que não haveria de perdoar esse homem. E estende a mão para ele e conversa com ele. E o perdoa, não somente de lábios, com a fala, mas efetivamente com as vibrações que são emanadas, e aí que faz a grande diferença. Mas depois ela teve também uma outra informação, que aí ela diz: como Deus é grandioso em nossas vidas. Comentando com outras pessoas, outros estavam no mesmo campo de concentração de Ravensbrück, em outros pavilhões, ela estava no último, e as mulheres contavam as atrocidades que muitos soldados, ao adentrarem nos pavilhões, faziam com aquelas pessoas que já estavam tão subjugadas, sobre todos os aspectos. E, em especial, a maior violência que alguém pode fazer para com alguém é uma violência de ordem sexual.
Isso é abominável. Isso é cruel. Isso é hediondo. Pessoas que agem dessa maneira. E as pessoas contavam as atrocidades que aconteciam nos demais pavilhões. E ela então pergunta, mas o nosso pavilhão nunca adentrou ninguém a fazer uma atrocidade dessa natureza. Por que motivo? E ela falou assim, que os soldados tinham horror, verdadeiro horror a pulgas. E eles sabiam que o último pavilhão era infestado de pulgas. Eles não ousavam entrar no pavilhão, porque sabiam que era infestado de pulgas. Nunca, nenhum soldado adentrou naquele pavilhão. As mulheres que ali estavam, que retornaram ao plano espiritual, não sofreram essa violência cruel por parte de homens bestializados naquela época, porque a guerra bestializa as pessoas, tira qualquer noção. E ela então, nesse momento, ela lembra da sua irmã, lembra da sua família. Em tudo, e diz, que pena que a Betsy, a Elizabeth, não está aqui nesse momento. Porque graças a ela é que nós agradecemos as pulgas, sem saber que é esse inseto tão nojento, tão desprezível, e eles eram nossa segurança, a nossa integridade. Betsy, onde tu estiveres, muito obrigado. O ensinamento é tão precioso, é tão profundo em nossas vidas. Quem poderia imaginar que uma situação dessa seria a grande proteção contra a sua integridade, contra a sua honra, contra os assédios, os abusos tão cruéis, em especial naquele momento que foi um dos mais tristes da nossa história em termos de atrocidades. Mas todos aqueles que passam por situações de padecimento e de dor aqui na terra, sabendo que Deus é nosso Pai, mas é um Pai de amor, é um Pai de bondade, mas é um Pai de justiça. E a justiça, no seu aspecto tão amplo, é tão simples de compreendermos. Justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence. Ninguém pagará por algo que não deve. Ninguém ressarcirá algo que não tenha indebitamente tido benefício ou vantagem. Porque a lei de Deus é a lei de justiça. Mas acima de tudo, a lei de Deus é a lei de misericórdia. E a misericórdia é poder reparar antecipadamente os maus que nós cometemos, não sofrendo, não passando pela dor e pelo sofrimento, mas antes, como primeira oferta, como primeira proposta para nós é ressarcirmos e resgatarmos pelo amor, pelo trabalho fraterno, de amparo, de socorro às demais pessoas, que é o trabalho que nos redime dos nossos erros, das nossas culpas, dos nossos débitos. E nesse momento nós dizemos como Deus é grandioso em nossas vidas. Pagaremos, pagaremos. Se alguém não precisasse pagar alguma coisa que cometeu, Deus estaria privilegiando. E o que a bondade e a grandiosidade divina não faz é privilegiar alguém em detrimento de outro irmão ou de outro filho do Pai Altíssimo. Não faz, porque todos somos iguais, com as mesmas chances, com as mesmas possibilidades. Mas nos permitir ou nos conceder uma oportunidade de ressarcimento é uma bênção. Devo. Talvez tenha cometido o débito mais por ignorância do que por maldade, mais por desconhecimento do que por, na verdade, querer cometer algo, como nós temos na nossa lei hoje, né, penal, o dolo e a culpa.
A culpa é por imperícia, imprudência, por negligência. A pessoa não queria cometer o equívoco, o mal, mas cometeu, porque não tinha perícia, porque era imprudente, porque foi negligente, mas cometeu o mal, e o mal tem que ser ressarcido, abrandado. E a nossa lei faz isso. Imaginemos a lei maior que nos rege. Muitas vezes nós cometemos atos equivocados em nossas vidas, mais por imprudência, mais por negligência, mais por imperícia, mais por desconhecimento, mais por rebeldia de nossa parte, diante das leis maiores que nos regem. Mas o Pai é tão bom, Ele entende a nossa condição. Não irá isentar a culpa, mas vai dizer, vamos ressarcir, vamos resgatar. Preciso sofrer o que eu fiz o outro sofrer. Aí seria a lei do talião, olho por olho e dente por dente. Deus é muito acima, muito mais grandioso que leis humanas instituídas na terra. Sim, é preciso ressarcir, porque houve um mal, houve um prejuízo. Mas vamos ressarcir primeiro pelo trabalho, vamos ressarcir primeiro pelo amor, que é a proposta feita a todos nós, indistintamente. Se não aproveitarmos a oportunidade e bênção desse ressarcimento, aí virá a segunda mestra, a segunda educadora em nossas vidas, que se chama quem não aprende pelo amor, mestra, educadora. Não vem para punir, não vem para castigar, mas vem para nos reeducar, que é algo que nós temos indevidamente em nosso débito. E se mesmo a dor ainda não for suficiente para nos acordar, para nos modificar, para fazer com que redirecionemos os nossos rumos, quem vem nos visitar depois ainda, depois da dor? Primeiro é o amor, depois vem a dor. Se mesmo assim nós não acordarmos ou continuarmos recalcitrantes, aí vem o sofrimento. Que pode ser mais duradouro, mais rigoroso do que a dor que vem para nos chamar a atenção. Mas mesmo assim, é uma forma ainda bendita para nós, porque ressarcimos, porque resgatamos. E quando nós começamos a ver a vida, não no plano tão pequeno que nós estamos, mas a vida num plano maior, mais alto, mais elevado, nós vamos dizer, as situações que nós passamos aqui na Terra, que eram verdadeiras catástrofes para nós, já tem uma dimensão diferenciada, quando nós começamos a olhar de um plano um pouco mais elevado. Imaginemos alguém que está numa planície, num local plano, está ali vivendo todas as situações, todas as dificuldades, todas as agruras, mas um dia essa pessoa vai e vê que ali na base tem uma montanha, e ele começa instintivamente a subir a montanha. E ao subir um pouco da montanha, ele já vai olhar com olhos diferentes para o plano em que ele se encontrava há pouco tempo. Mas ele continua ainda a sua subida, a sua escalada naquela montanha. E ao subir, daqui a pouco ele chega a estar quase na metade da montanha. E agora começa a olhar a planície, o plano, e aquelas coisas tão complicadas que ele via, tão difíceis, de tão difícil solução, que tanto o amarguravam, que tanto o infelicitavam, que tanto lhe causavam problemas. Ele começa a olhar e vai dizer, puxa, mas não é tão grande as coisas. Umas coisas são menores, visto agora, nesse plano um pouco mais elevado. Ele vai se aproximando cada vez mais do topo da montanha, cada vez ele vai tendo a visão mais ampliada da planície ou do plano. Ele vai ver o quão pequeno eram aquelas situações para aquele que já consegue olhar no local mais elevado. É o mesmo que ocorre conosco em nossas vidas aqui na Terra. Nós estamos vivendo aquela situação, às vezes de dificuldade, às vezes de dor, às vezes é ingratidão, às vezes são situações que chegam até nós
em ofensas, em dissensões, em reveses. Nós achamos aquilo nos afeta tanto, chega tão forte a nós, mas como nós começamos a subir essa montanha, que é a nossa elevação moral, elevação espiritual, nós começamos a olhar também aquelas situações e enxergar de uma nova forma. E aquelas pessoas que tanto aborreciam a gente, às vezes, olhamos agora e dizemos, são irmãos, como nós, com muitos erros, mas já com muitos acertos, com muitas conquistas, mas ainda com muitas dificuldades. Mas será que cada dificuldade proporcionada por essa pessoa foi simplesmente criada ao acaso? E nessa elevação da montanha, nessa elevação moral e espiritual, nós vamos ver se na verdade aquela pessoa nos causou qualquer dissabor, qualquer dificuldade, porque nós tínhamos um débito perante a lei que nos rege. Alguém precisaria ser instrumento para que a situação se apresentasse até nós. E na grande maioria das vezes, aquela pessoa tão difícil, que causou tanto dor e sofrimento, dissabores, era um instrumento para que nós tivéssemos a oportunidade de passar pela situação, pois ao passar pela situação, nós estamos nos libertando de débitos contraídos nessa existência ou em existências anteriores. Então são oportunidades benditas que vão acontecer em nossas vidas para nos testar, para nos provar, ou então para nos dizer, meu amigo, é a oportunidade de resgatar. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso, que mesmo o resgate pode ser parcelado. Devo, não nego. Eu escuto tanto essa frase. Trabalhamos numa instituição bancária fazendo a recuperação de débitos habitacionais. E as pessoas chegam e dizem, Deus, não nego. Como é que eu posso pagar? Posso renegociar? Claro. Vamos ver as condições que fiquem boas para você. Não precisa quitar de uma vez só, vai quitando parceladamente, até poder resgatar. Quando resgatar, você volta a ter tranquilidade e paz. Não é bom para você? Veja, nós somos tão imperfeitos, que mesmo na nossa grandiosa imperfeição, a gente ainda consegue fazer benefícios dessa forma de parcelar débitos. É que suavize aquele que está pagando sem humilhá-lo, sem fazê-lo com que ele tenha outras despesas ou sofra em decorrência, sofra demasiadamente em decorrência daquele pagamento. Nós, com a nossa imensa imperfeição, conseguimos proporcionar coisas às pessoas que irão ajudá-los. Imaginemos Deus na grandiosidade e na onipotência em nossas vidas. Todos nós que chegarmos e falarmos, Pai, eu sei que eu devo. Como podemos ressarcir? Como podemos resgatar? Dar-nos a possibilidade do resgate parcial. Nunca nos será negado tal possibilidade. Muitas vezes resgatamos em parcelas, e quando chega o resgate de uma parcela, muitas vezes também dizemos, meu Deus do céu, por que isso acontece comigo? Parece que só acontece comigo. Todas as vezes, uma coisa ou outra acontecendo. Um companheiro narra a espiritualidade, conversando com os demais companheiros, dizendo, não entendo. Eu estou agora frequentando a casa espírita, estou fazendo atividades e as coisas estão acontecendo em minha vida. Como se frequentar uma casa ou um segmento religioso fosse nos isentar dos nossos débitos. É um pensamento ainda bastante apequenado, achar que por aqui nos dedicarmos estaremos livres. Não, o que temos que passar, nós vamos passar. Só que estando aqui, nós vamos passar com entendimento, com compreensão, consequentemente com resignação, fortalecendo a nossa fé, a nossa coragem, o nosso entendimento. Passamos, estando ou não estando, só que vamos passar fortalecidos por tudo que nós recebemos aqui, que nos fortalece. Então, quando estamos fortalecidos, fica mais fácil passar pela situação. Mas a pessoa dizia, então, está acontecendo tudo em minha vida, mas tem uma coisa pior ainda. O que pode ser pior?
toda vez que vem um benefício na minha vida, eu tenho alguma coisa extra ou a mais, eu fico tão feliz, agora eu vou poder fazer uma coisa extra que eu não fazia, mas acontece uma coisa extra no meu benefício, logo na sequência aparece um problema. E eu digo, lá se foi embora o meu benefício, mas isso é muito injusto. E foi assim muitas vezes. Aí um dia em trabalho mediúnico, o mentor, o Espírito diz, como Deus é bom em nossas vidas, né? Sabendo daquela mágoa do companheiro que estava ali quietinho, mas não precisa falar, porque o que nós somos para a espiritualidade, nós irradiamos. Eles veem o nosso interior moral e espiritual, então não precisamos falar. O mentor viu que ele estava angustiado em decorrência de acontecerem coisas boas e logo na sequência aconteceu uma coisa que ele tinha como ruim. E o mentor diz, meus irmãos, como nós amamos vocês, homens encarnados na terra, como nós estamos sempre ao vosso lado, amparando-os, protegendo-os, muitas vezes já sabendo a dificuldade que vai chegar até o irmão, dificuldade que vai exigir algo a mais, muitas vezes é proporcionado então uma antecipação, porque aquilo que deve chegar vai chegar, mas com essa antecipação já vem o provimento para a quitação da dificuldade que vai se fazer. Aí a pessoa entendeu e disse assim, meu Deus, então é isso, não está sendo punido, mas recebeu algo, porque algo já estava também na programação de um ressarcimento. É uma doença inesperada, é uma situação de um revés lá, mas já veio o benefício antecipadamente, porque muitas vezes havia um mérito, havia um merecimento para isso. E a pessoa diz, puxa, surgiu agora uma coisa que eu nem contava. Liberaram o meu piso, que bom, né? Eu não havia Natal. Já apareceu agora. Então, gente, uma coisa, né? Foi até para poder suprir a outra, porque às vezes é uma doença, às vezes é uma enfermidade, e a gente reclama. Então, na verdade, devia sempre agradecer, porque na nossa vida, nós recebemos tanto da providência divina. Deus tem um amor tão grande para conosco, tem um cuidado tão especial por cada uma das pessoas, para cada uma das pessoas, melhor dizendo, em especial, porque somos todos os seus filhos. E aqueles que estão buscando já os seus méritos, pelas ações corretas, pelas ações dignas, pelos bons direcionamentos, com toda certeza também estarão recebendo o apoio incondicional dos amigos e irmãos da espiritualidade. Estão recebendo, então, esse reforço extra para quando a situação aparecer, a gente está em condições de bem passar pela situação. Tantos benefícios acontecem em nossas vidas. Eles estão atuando quase que constantemente em nosso favor e em nosso benefício. Muitas vezes está aqui pensando assim, será que eu vou lá no meu especiário hoje? Aí o companheiro chega e diz assim, vamos lá. Porque é lá que nós nos fortalecemos. O ambiente foi muito bem preparado, fraternalmente, carinhosamente preparado pela espiritualidade para nos receber. Todos nós que aqui nos encontramos estamos recebendo, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso merecimento, nós já estamos recebendo. Então veja, nós recebemos tanto. Nós temos a oportunidade de relembrar ensinamentos grandiosos do Mestre, do Evangelho, na sequência depois que tem hoje o ensinamento do Apóstolo Paulo, que são o fortalecimento das nossas almas. Precisamos pensar, refletir, analisar e nos fortalecer com essas verdades maiores que nos foram trazidas por Jesus. Então aqui estamos nos fortalecendo em relembrar a mensagem. Estamos recebendo dos amigos e irmãos do plano espiritual, estamos recebendo dos amigos. Né, a gente chega lá e recebe um abraço da pessoa e diz, é isso que nos fortalece. E cada vez que nós damos um abraço carinhoso e fraterno em alguém, não é um abraço, mas são as vibrações que nós emitimos com o abraço. Quando nós fazemos assim, esse gesto aqui, tudo bem, não é simplesmente um aperto de mão, mas é o que nós transmitimos vibracionalmente com o aperto de mão.
beijo carinhoso, demonstrações de afeto e de carinho para com as pessoas, mais do que o gesto, é o que nós emitimos vibracionalmente. E às vezes não precisa nem chegar, é um olhar que você emite para uma pessoa, é um olhar carinhoso, é um sorriso. Nós estamos emitindo constantemente vibrações. E é por isso que nós nos fortalecemos. Estando nesse ambiente, nós já estamos naturalmente em processo de fortalecimento. Estamos recebendo da espiritualidade. Especificamente depois, iremos receber os passos, nós que assim o necessitamos, e algo mais específico, um trabalho mais direcionado àquela necessidade que a pessoa está passando. Mas, acima de tudo, são as nossas mudanças o grande remédio em nossas vidas. É o otimismo. Nós temos que ser pessoas otimistas, porque nós conhecemos uma realidade que virá depois da morte física do corpo. Como somos espíritos imortais, não morreremos nunca. O corpo será devolvido à terra que nos emprestou a substância para a sua confecção. Mas aquele que dirige esse corpo, o espírito, voltará à espiritualidade. É uma certeza absoluta em nossas vidas. Iremos reencontrar as pessoas queridas e amadas, muitas que nos precederam no grande retorno, na condição de pais, de avós, de amigos. Voltaremos e encontraremos essas pessoas que já no plano espiritual, com certeza, com o entendimento já da situação e das grandes realidades. E dizendo tantas vezes, eu vibrei tanto por você, eu estava sempre do teu lado nas dificuldades, porque o amor entre as criaturas é algo eterno da mesma forma, que não se acaba, que não se restringe, porque alguém retornou ao plano espiritual. Aquele que voltou continua nos amando mais intensamente, até do que quando estava aqui, porque agora está na realidade maior. E nós nos encontraremos. Então, todos aqueles a quem nós nos apartamos, nós nos encontraremos com eles. É pelas nossas atitudes, pelas nossas posturas, pelas nossas vivências, nós vamos angariando mérito e benefícios em nosso favor, que são conquistados, não são ofertados para alguém, mas são conquista nossa. Daí o merecimento. Por isso que temos que agir no bem, fazendo as coisas de maneira correta, justa, equilibrada, ajudando, amparando, socorrendo em todos os momentos. Que a nossa palavra seja sempre de otimismo, de fé, de esperança, de soerguimento, porque para escarnecer, o mundo já está cheio de pessoas. Para fazer piadas infames, o mundo está repleto. Para maldizer, tem ainda as pessoas equivocadas que convivem nessa situação. Mas levar o otimismo, levar a fé, levar a esperança, isso é obrigação nossa. E nós somos aqueles que depois dos 12, que depois dos 70, dos 42, e depois dos 500 da Galileia, nós somos agora os modernos e os atuais divulgadores da mensagem. Precisamos levá-la adiante, mas acima de tudo, as nossas posturas. Então, meus irmãos, nós precisamos na vida de duas coisas. Primeiro, reclamar menos. Segundo, agradecer mais. Porque nós recebemos tantas bênçãos. Toda vez que nós reclamamos de alguma coisa, é como se eu estivesse dizendo: Pai, eu não confio no Senhor. Como é que o Senhor permite que isso aconteça comigo? É uma atitude muito infantil, muito pueril, muito apequenada de nossa vida, sabendo que o Pai é grandioso e maravilhoso em nossas vidas. Então não reclamemos mais, mas quando aparecer qualquer contrariedade, o que essa contrariedade está trazendo de ensinamento para mim? O que essa dor está me chamando a atenção? Será que estou fazendo algum excesso? Será que exagerei de alguma forma? Ela veio para me avisar. Deixa eu parar com o excesso, a dor vai parar. Se a dor for mais constante, vamos procurar a causa. Tudo tem um motivo. E se algo vem em forma de enfermidade, muitas vezes, é para que a gente pare. Saia do dia a dia. Ficamos de cama lá alguns dias,
Diz, peguei uma gripe, foi terrível, foi de 4, 5 dias de trabalho. Bênção para nós. 4, 5 dias de reflexões profundas a respeito da vida, a respeito do relacionamento com as pessoas, a respeito de nós para conosco. Então, meus amigos, meus irmãos, em tudo, dá graças, porque tudo é oportunidade, tudo é bênção em nossas vidas, então nós começamos a ter a compreensão de acordo com os ensinamentos maiores que nos foram trazidos por Jesus. Reclamar menos, agradecer mais. Se queixar menos e agradecer mais. Nós queremos agradecer a casa pelo convite. Eu sempre digo para o aluno, ilude a alegria estar com os companheiros, com os irmãos, porque nós nos fortalecemos em cada momento desse. Ao falar, nós relembramos. Quem fala, aqui está mais perto do que qualquer outra pessoa, né? Eu saio daqui compromissado, porque tudo que eu falei, se eu não viver, o compromisso é muito grande. Mas poder auxiliar nessa divulgação nos felicita muito. Sejamos todos felizes também fazendo a divulgação, também fazendo tudo que nos for possível. Então, muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado a todos pela atenção, muito obrigado a todos pela troca vibracional que tanto nos fortalece. E voltaremos, se Deus quiser, né? Antes do Natal, né? Para nós falarmos do Natal de Jesus, que é um momento sublime e grandioso, relembrarmos esse momento que foi o mais importante quando Jesus em homem. Se Deus quiser, dia 17, né? 17 de dezembro, se Deus quiser, convidamos todos para estar juntos novamente para relembrar o Natal do Cristo. Jesus renascendo mais uma vez, dessa vez, nessa manjedoura, nesse terreno, né? Para o nosso coração. Só gostaríamos então para encerrar e relembrar o Espírito José Silveira Horta, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, que nos traz a sua prece em forma de poema, ou nos traz o seu poema em forma de prece, como é sempre, mas não importa. O importante é a mensagem que ele traz para nós. José Silveira Horta, padre, monsenhor aqui na terra, enviou a mensagem do Cristo. Depois que volta ao plano espiritual, continua o trabalho agora ampliado da divulgação da mensagem de Jesus. Então ele nos diz na sua prece, no seu poema, escolhido por Francisco Cândido Xavier, e que está nas obras Antologia dos Imortais e também na obra A Luz da Oração, a prece. Então ele nos diz: louvado seja, Senhor, as glórias do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que teu olhar nos concede. Todos nós, espíritos reverentes, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, mas mesmo assim nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem, retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e que nos levanta, e que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Fazei, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza. Liberta, Senhor, nossa alma presa a tanto erro e a tanta imperfeição. Ó Mestre Celso da verdade, hoje e sempre e em toda parte, ensina-nos, Senhor, a guardar-te na beleza da oração, na sublimidade da ação e no tempo do nosso coração. Então, muita paz, uma ótima semana, ótimos dias a todos.